Minha amiga e meu amigo, no decorrer dessa semana, a gente viu um fato lamentável, reprovável, uma tragédia que ocorreu na Praça dos Três Poderes, em que um cidadão acabou, num gesto de desespero e medida extremada, detonando alguns rojões, os quais acabaram provocando o seu óbito e trazendo inquietação no momento do fato. Fato esse que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e uma boa parte da imprensa, como também a banda podre da política nacional, inventou de usar para criar narrativas sem sentido, que não durou muito, que caiu por terra logo no dia seguinte. Esse fato é um fato lamentável, mas essa gente, no alto da sua insensibilidade, usou aquele cadáver para fazer politicagem barata, trazendo coisas que não fazem sentido e não têm conexão com o fato ali ocorrido. Ou seja, queriam associar no primeiro momento aquele cidadão aos atos de 8 de janeiro, como também aproveitar aquele momento para trazer para a discussão a suposta necessidade da regulamentação das redes sociais. Regulamentação essa que eu tenho dito e repito, é um nome cheirosinho, fofinho, mas que significa censura. E o ponto alto do oportunismo foi dizer que não cabe mais anistia aos presos políticos nos atos de 8 de janeiro. Se você me perguntar se alguma coisa mudou nesse processo, se as esperanças foram sepultadas, se a anistia não vale a pena ser defendida, se a anistia não irá ocorrer, minha amiga e meu amigo, a minha esperança continua tão forte e inabalável como antes desse fato ocorrer. Mesmo porque a tentativa de usar esse cadáver para transformar questões sérias em politicagem mesquinha e barata já caiu por terra. Mesmo porque, minha amiga e meu amigo, as questões que darão um novo rumo a esse episódio, 8 de janeiro, não depende agora tão somente do que vai ser feito aqui no Brasil. O que vai ser feito aqui é importante? Mas é preciso saber que existe um movimento internacional apoiado pelo futuro governo americano, o governo de Trump, que, por certo, vai mudar por completo o cenário em que vivemos hoje em uma simples virada de chave. Aí você me fala bem assim, mas Carlos, você é muito otimista. O seu otimismo está à beira do devaneio, da ilusão. Tá não. Tem uma notícia muito boa para o Brasil e para os brasileiros, porém muito ruim. Aliás, eu diria péssima para Alexandre de Moraes. Acabou de chegar, fresquinha, que vale a pena você saber e repetir, repercutir, compartilhar. Aliados do presidente eleito Donald Trump, parlamentares republicanos, mandaram uma carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nesta carta, eles perguntam por que foi ignorado os pedidos de informações que esses parlamentares fez à comissão no mês de maio desse ano. As perguntas seriam: o que é que a corte estava fazendo para fazer frear os arroubos autoritários de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, contra brasileiros e estrangeiros. Brasileiros presos censurados e Elon Musk, por exemplo, perseguido. A corte simplesmente ignorou, não deu a resposta. Esse mesmo grupo de aliados de Trump renovaram o pedido de informação e a apresentação de providências para dar um basta nessa situação que o Brasil está vivendo graças
alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, esse pedido de informação está vindo com algo mais. Os parlamentares aliados de Trump alegam à comissão em carta que, se algo não for feito contra os arroubos autoritários promovidos pelo Alexandre de Moraes, o governo americano vai suspender as verbas que anualmente destinam para a manutenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão essa que ela tem como signatário todos os países do continente americano, que mandam recursos para a manutenção dos trabalhos dessa corte, e que o maior contribuidor é o governo americano. Uma vez o governo americano suspendendo a sua contribuição, a corte vai ter sérios problemas no seu funcionamento. Problemas esses que eles não querem enfrentar por causa do Brasil e seu Alexandre de Moraes. Assim sendo, há uma esperança de alguma medida a ser tomada. E as esperanças são grandes. Vale lembrar que esses parlamentares estão no exercício do mandato. É um grupo de 4 parlamentares republicanos liderado pela deputada Maria Alvira Salazar. Todos eles foram reeleitos e já falaram que o governo Trump, que o presidente Trump vai dar total apoio e cobertura para todas as demandas feitas por esses parlamentares. Então, mudanças há de vir pela frente. Sem contar que o indicado como futuro ministro, como futuro secretário de Estado do governo Trump, é o senhor Marcos Rubio. Marcos Rubio, que é declaradamente contra o comportamento do Alexandre de Moraes, chegando ao ponto de ter chamado, em certa ocasião, de autoritário e uma ameaça à democracia, como também à liberdade de expressão. Como pode ser visto, o cerco está se fechando contra Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal e o governo brasileiro. Essa carta, aliás, o Marcos Rubio, ele tem o poder como secretário de Estado a aplicar sanções a autoridades de país estrangeiro, a autoridades que não sejam dos Estados Unidos. E as sanções são as mais diversas. Cassação de mandato, cassação de visto, viagem e permanência nos Estados Unidos, transação comercial com empresa ou cidadãos americanos, bloqueio de patrimônio naquele país, ou seja, existe uma série de sanções. Essa carta foi destinada ao senhor Roberto Clark, a senhora Roberta Clark, que é a presidente da comissão, e o senhor Pedro José Vaca Villarreal, que é o responsável dentro daquele órgão pela subcomissão que trata da liberdade de expressão. Ou seja, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está vivendo sob cerco e ela não vai querer comprar esse barulho de Alexandre de Moraes. Ele é muito pequeno diante do que significa a corte. Minha amiga e meu amigo, a comissão ela tem o poder, a Comissão de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem o poder de anular todas as decisões de Moraes, naturalmente, botando em liberdade os presos políticos que por ele e o grupo dele foram condenados. E também, além de anular, colocando em liberdade todos esses brasileiros, indenizá-los pelos danos sofridos. E isso porque é possível? Porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil tem a obrigação de respeitar regras e não está respeitando. E uma vez não respeitando, a carta diz que a corte tem o poder de anular decisões tomadas por Alexandre de Moraes e os demais ministros, como também indenizar
os presos políticos, ou seja, vítimas desses arroubos autoritários. Minha amiga e meu amigo, nós não podemos perder a esperança. Nós estamos vendo uma luta do bem contra o mal, uma guerra cultural, não é tão somente política. O sistema está completamente desesperado. Eles querem fazer de tudo para fazer frear e desanimar os brasileiros patriotas, mas não conseguirão, acredite. Não conseguirão, acredite. É muito natural que eles se esperneiem, que eles gritem, que eles mostrem os dentes, mostrem as garras, mas tudo em vão. A onda que vem agora contra eles não é tão somente a nível nacional, não é tão somente dentro das fronteiras do Brasil, vem de fora, da maior potência econômica, política e militar do planeta, Estados Unidos, que vai ser comandado a partir do dia 20 de janeiro por Donald Trump, que já mostrou simpatia a essa causa e que dará total apoio às nossas demandas. O próprio sistema vai forçar para que o Supremo Tribunal Federal ceda nas suas decisões autoritárias para não ser submetido ao constrangimento de ver uma corte internacional assim fazer. O sistema entendeu. Manter Alexandre de Moraes está caro, está muito caro, está difícil e insuportável. Acredite, minha amiga e meu amigo, por mais escuro que seja o dia, por mais nublado que seja o tempo, no céu tem nuvens que impedem o sol de brilhar. Mas atrás de toda a nuvem negra existe um sol, ou seja, atrás de todo momento difícil há esperança e solução. Muito em breve, o Brasil e os brasileiros de bem vão estar triunfando, enquanto que o senhor Alexandre de Moraes vai ter o seu fim selado, a sua tirania cessada e sendo responsabilizado pelos seus arroubos autoritários. O mundo está atento e vigilante, e esse senhor, que tão mal faz aos Brasil, os brasileiros, já é conhecido do mundo democrático, já é conhecido como inimigo da liberdade de expressão, e assim sendo, a sua sanha tirana sofrerá um freio e um basta. Acredite, atrás de toda nuvem negra existe um sol.